Bom, fim do Mundial, chegadas e saídas. Teremos um novo Palmeiras a partir de agora. Então, o Léo vai projetar esse Palmeiras para o restante da temporada com o nosso campinho. Léo, bora? Vamos analisar algumas possibilidades aqui, Isa. Não é que do meio para trás, digamos, que eu tenha colocado aquela que para mim é a escalação titular do Palmeiras, o que o Abel tem de melhor. Sim. Então, o Everton no gol, Giai, Gomes e Murilo formando miolo de defesa e o Piquerez na lateral esquerda. Emiliano como primeiro homem de meio campo, o Richard Rios como segundo homem. Veremos se o Rios também permanece para esse segundo semestre do Palmeiras ou se ele será negociado. Parece pouca chance. Pois é, se ele será negociado ou não, mas enquanto não há nada oficial, a gente segue trabalhando com a hipótese do Rios seguir no Palmeiras. Quem não segue, de fato, é o Estevão. E do meio para frente eu coloquei o time que encerrou a participação do Palmeiras na Copa do Mundo de Clubes diante do Chelsea. O Estevão já não faz parte mais do elenco do Palmeiras. Facundo Torres e Alain no meio-campo, como homem de ligação, acho que a gente pode colocar o Maurício. Até porque não se sabe o que será o futuro de Rafael Veiga. Se segue no Palmeiras ou se não será mais aproveitado e eventualmente negociado com um outro time. De qualquer forma, coloco o Maurício nessa função de 10. Pelo lado direito, acho que o Abel tem algumas possibilidades. No caso, pode ser o Alain, jogador que ganhou bastante minutos nessa Copa do Mundo de Clubes, jogador oriundo da base do Palmeiras e que tem jogado bem nos minutos que tem tido à disposição. Jogador canhoto que corta para dentro. Outro cara que pode ganhar mais espaço por esse lado direito é quem está inicialmente posicionado nesse lado esquerdo. No caso, o Facundo Torres. O Facundo Torres jogava no Orlando City mais por esse lado direito. É a posição que o Facundo mais gosta de jogar. No início do ano, o Abel confirmou que havia uma briga muito grande por essa posição do lado direito, mas que ela tinha dono e esse cara era o Estevão. Exato. Que acabou circulando, jogando até como 10 ou aberto do lado esquerdo, mas o Facundo não teve ainda grandes oportunidades aberto pelo lado direito. Com a saída do Estevão, de repente o Abel pode aproveitá-lo mais por ali. O que abre, claro, uma vaga na ponta esquerda que pode ser ocupada por esse jogador que chegou agora, o Sousa. Jogador que não teve uma grande passagem pelo Nottingham Forest, não se adaptou à Inglaterra, acho que isso parece muito claro, mas que teve seus bons momentos no Tajeres. É um ponta esquerda destro. Então eu acho que ele entrega algo diferente ao elenco do Palmeiras, algo que o Paulinho poderia entregar. Não considero que ele seja do mesmo nível técnico, não é um jogador do mesmo nível do Paulinho. O Paulinho é melhor do que o Sousa, mas acho que quanto a características ele pode entregar algo próximo. Durante boa parte do primeiro semestre, enquanto o Paulinho não estava disponível, o Abel não tinha um ponta destro para pisar a linha lateral, para dar esse jogo de 1 contra 1, como o próprio Sousa já disse no trecho da entrevista que a gente mostra, de drible, de jogo individual. Com isso, o Piquerez pode jogar um pouquinho mais por dentro, eventualmente. Quando o Palmeiras joga com o Facundo Torres por esse lado, o Piquerez tem que sempre dar largura pelo lado do campo. Quando você tem o Sousa, você ganha um repertório maior de jogo, você ganha mais opções. Mas eu não considero que ele seja esse ponta que vai ficar única e exclusivamente preso à linha lateral do campo. Ele vai fazer muito essa diagonal para dentro, até pelos gols que ele fez, pelo material que eu analisei antes de trazer essa análise aqui. Fica muito claro que os momentos de finalização do Sousa resultam a partir desse movimento, da diagonal de fora para dentro, para que ele de direita consiga uma finalização no gol adversário. Com isso, o Piquerez volta a ter que executar esse papel mais por fora, com o Giai mais perto do Gustavo Gomes, com os 3 zagueiros, em teoria, do Palmeiras, por mais que o Giai seja um lateral, Emiliano e Rios por dentro. Do lado direito, aí você pode ter um ponta canhoto. Pode ser o Facundo Torres, o Alain, ou então um jogador que sumiu do mapa durante a disputa da Copa do Mundo de Clubes. Por que, Léo? Por que ele perdeu tanto espaço depois do primeiro jogo, o Felipe Anderson? No caso, o Felipe Anderson, acho que foi uma escolha tática para alguns jogos. O Felipe jogou o jogo em que o Palmeiras enfrentou um time com 3 zagueiros. Para mim, fez um bom jogo. Foi uma boa estreia do Felipe, que é destro. Ele jogou praticamente como um ala pelo lado direito. Na sequência, o Palmeiras pegou o Al-Ahly, que era um time que, em teoria, jogava com o lateral esquerdo mais próximo dos zagueiros. Então, você não precisava ter um grande marcador. Tanto é que o Estevão é quem inicia aquele jogo pelo lado direito, porque não tinha que baixar tanto. Foi a escolha do Abel para o segundo jogo. No terceiro, contra o Inter Miami, mesma coisa. O Allende era o lateral esquerdo. O Allen, aliás, era o lateral esquerdo.
que também pode jogar como zagueiro, não era um cara de grande passagem. Então você não precisava de um grande marcador por ali. Contra o Botafogo, Vitinho e Alex Telles eram os laterais do Botafogo. Vitinho, lateral direito de mais passagem, o esquerdo, Alex Telles, ficava a mais. Então era mais interessante ter um jogador como o Alan, com drible, com decisão individual. Para o jogo contra o Chelsea, de repente, eu acho que poderia ter o Felipe Anderson, por mais que o Cucurella tenha sido muito mais um terceiro zagueiro do que um jogador com passagem por fora. Acho que tem muito a ver com uma questão tática. Mas o Abel, ao longo das próximas semanas, acho que pode dar outra justificativa. Não acompanhei os treinos do Palmeiras, não sei como era o Felipe Anderson no dia a dia. Algo pode ter desagradado o técnico do Palmeiras. Outra pergunta, projetando o futuro do Richard Rios. Se ele não estiver no elenco, Lucas Evangelista é o reserva, mas você acha que precisa contratar um titular? O Evangelista dá conta da função? Não seria um jogador do mesmo nível técnico. Tá. O Richard Rios é muito mais jogador que o Lucas Evangelista. Mas aí é uma questão do Palmeiras também conseguir encontrar, porque o Rios foi um achado no mercado. Exato. O Rios veio do Guarani, custou muito barato ao Palmeiras, que pode revendê-lo agora muito provavelmente para a Europa. Deve ser o caminho que o Rios deve seguir em algum momento, não sei se agora ou daqui a pouco. Mas vai ser um baita negócio do ponto de vista financeiro. O Palmeiras captou um jogador barato após a disputa do Campeonato Paulista e pode revendê-lo por belas cifras. Eu não sei, e acho que a intenção principal do Palmeiras é a manutenção desse elenco que eu mostrei aqui com outras opções. Não acho que seja um bom negócio para o Palmeiras se desfazer de jogadores, até porque já perdeu o Paulinho por conta de lesão, já perdeu o Estevão, sabendo que perderia o Estevão agora no meio do ano, mas são baixas consideráveis que fazem diferença quanto à avaliação do que é o elenco do Palmeiras. O elenco do Palmeiras que tinha Estevão e Paulinho é de um nível, e o elenco do Palmeiras que não tem mais Estevão e Paulinho é de um outro nível. Se você ainda perder o Richard Rios, você pode comprometer o restante da sua temporada. De qualquer forma, se manter com esse aí que a gente está vendo, dá para conquistar título como a presidente Leila Pereira prometeu. Dá para brigar com o Flamengo, que deve ser o principal concorrente do Palmeiras, e com outros times que possam figurar nessa disputa. O Palmeiras tem elenco, e aí eu, passando um pouco de novo pelo lado direito, trouxe Facundo Torres e Alan, dois pontas que podem jogar pelo lado direito, que são jogadores que trabalham predominantemente com a perna esquerda. Sim. Felipe Anderson já é uma opção de um destro, que vai jogar e vai levar a bola para a linha de fundo, que pode ajudar o Giai no momento defensivo, até o Palmeiras a formar uma linha de 5. Então, o elenco do Palmeiras ainda oferece boas opções ao Abel. Não tão boas quanto aquelas que oferecia no primeiro semestre, mas é tudo uma questão de tempo também. O Paulinho não vai jogar mais em 2025, mas estará, em teoria, à disposição para 2026. E esses jogadores devem ganhar ainda mais experiência depois do Mundial, é outra cabeça, outra rodagem. Ele continua tendo esse time na mão, acho que colherá bons frutos depois dessa sequência, apesar de desgastante. Com certeza.